Fala pessoal, eu sou o Guilherme Segato, eu sou sócio e contador aqui da Segato Contabilidade e nesse vídeo aqui eu preparei uma relação de 7 erros que você que é investidor e compra Bitcoin ou qualquer outro tipo de criptomoeda, você precisa evitar para se proteger e não cair na malha fina. Cada ano que passa, a Receita Federal tem fechado cada vez mais o cerco e principalmente quando a gente fala aí de Bitcoin, de altcoin, de criptomoeda, de criptoativo, enfim, esse é o mundo, esse é o nicho que a Receita Federal tem cada vez mais monitorado, tá? E até por conta de ser uma questão relativamente aí muito nova para a população de uma maneira geral e até para a Receita Federal, a própria Receita vai cada vez mais pegar no pé aí dos contribuintes brasileiros e dos investidores em Bitcoin. Então, pensando nisso, eu fiz aqui uma rápida relação de 7 erros que você precisa evitar, que você precisa se proteger aí para não cair na malha fina e para não ter aí nenhum problema, nenhuma dor de cabeça aí com a Receita Federal, tá bom? Então, me acompanha aqui para você poder declarar seus Bitcoins de uma forma correta aí e de uma forma precisa, de uma forma que te proteja aí no seu imposto de renda, tá bom? O primeiro grande erro é você não se atentar e você inserir os códigos errados aí na hora de declarar, tá bom? Até o ano passado, 2020, não tinha código específico para declarar o Bitcoin e as altcoins. Nesse ano aqui, a Receita Federal criou 3 novos números para poder ser inseridos aí na aba de bens e direitos. Então, se você precisa declarar o Bitcoin, você precisa utilizar o código 81. O código 81 é para declarar o Bitcoin. Já o código 82 é para declarar as altcoins, o Ethereum, o Bitcoin Cash, a XRP, XRP, a Chainlink, a Litecoin, tá bom? É o código 82. Já o código 89 se refere aí a demais criptoativos, como por exemplo os tokens, né? E todo o resto aí que não se encaixar nem no código 81 e nem no código 82. Vamos para o segundo erro, tá? O segundo erro aqui é não declarar nada abaixo de 30 mil reais por mês. É isso mesmo, tá? Alguns contribuintes acham que não precisam declarar valores abaixo de 30 mil reais por mês. E isso tá errado. Isso pode te colocar na malha fina, você tem que tomar cuidado, tá? De acordo com a nova regra, o investidor que adquirir mais de 5 mil reais em cada categoria aí de ativo digital, né, é obrigado a declarar no imposto de renda, tá bom? O terceiro grande erro é não declarar a criptomoeda achando que a exchange já declarou. Esse é outro erro muito comum aí com os contribuintes, tá? Que acham que como a corretora já declarou, não tem necessidade de declarar aí o criptoativo que foi comprado ou vendido para a Receita Federal. E isso também está errado. Acima de 5 mil reais em Bitcoin ou altcoin aí, precisa ser necessariamente declarado pelo investidor. O quarto erro que faz muita gente cair na malha fina é declarar o Bitcoin aí tudo de uma vez. Eu vejo isso em muita gente fazendo isso, tá? É gente que acabou esquecendo de declarar nos anos anteriores e aí decide fazer tudo de uma vez só na declaração atual. Isso está completamente errado, tá? As informações que são informadas, por exemplo, no ano de 2021, elas são referentes ao ano de 2020. Qualquer informação que seja de 2019 para trás precisa ser retificada, ou seja, precisa ser alterada no ano correto aí da declaração, tá, gente? Se você declarar tudo de uma vez só, você tem grande chance de cair na malha fina. Vamos para o quinto erro, tá? O quinto erro é liquidar a criptomoeda, ou seja, vender a criptomoeda e não declarar os ganhos. Esse é outro erro extremamente comum, tá? Quando o investidor liquida aí todos os seus bitcoins e altcoins no ano em curso e eles não declaram os ganhos. Os ganhos com os bitcoins e as criptomoedas, você precisa considerar que eles são, por exemplo, iguais aí a ações, a qualquer outro ativo financeiro que se você operar e tiver ganho, você necessariamente precisa declarar esse ganho. E dependendo de como for o ganho, você vai precisar pagar imposto. Então, vamos para o sexto erro. O sexto erro aqui é achar que só incide imposto de renda quando você saca o dinheiro para a conta bancária. E muitos contribuintes acreditam
que o imposto de renda ele só incide imposto de renda na hora que fizer a transferência dos bitcoins da corretora para a conta do banco. E tá errado. O fato gerador do imposto de renda é a data da alienação, é a data da venda e não a data da transferência bancária. Tome muito cuidado com isso. E o sétimo erro de quem possui Bitcoin e precisa declarar aí o imposto de renda é de apurar os ganhos de capital com carnê-leão. Esse é um outro erro que você precisa evitar. Os ganhos de capital, eles devem ser apurados por meio do programa de apuração que chama GCAP, de ganhos de capital, que é o GCAP, né? O comum aí, como se você tivesse comprado e vendido um imóvel. Então, se você tiver mais de 35 mil reais de venda num mês, você precisa apurar dentro do GCAP aí o ganho e se tiver imposto a pagar aí, você vai ter que recolher um imposto de renda no mês seguinte dessa operação, tá bom? Então é isso, pessoal. Só para voltar aqui e fazer um parênteses do GCAP. O GCAP é o mesmo programinha ali de se você vende um veículo, você vai ter que apurar ele lá no GCAP. Se você vende um imóvel, você vai ter que apurar ele lá no GCAP. Igualmente vai ser para Bitcoin, para todas as criptomoedas aí, os criptoativos que você vender, você vai ter que também apurar isso dentro lá do GCAP e daí importar essas informações para dentro da declaração de imposto de renda, tá bom? Então eu espero sinceramente que você tenha gostado, né, entendido esse top 7, digamos assim, esse top 7 erros aqui que eu elenquei, né, são erros que eu já vi, tá? Cada vez mais e mais eu tenho ajudado muita gente aí a declarar, né, os criptoativos aí em suas declarações de imposto de renda. Tem se tornado aí um hábito, né, do investidor comum, do investidor pessoa física, de comprar pelo menos uma parte ali em Bitcoin, de acabar dando uma investida, uma apostada em um criptoativo ou outro. E como isso tem se tornado muito comum, eu volto lá no início do meu vídeo, né, do início da minha fala, que eu falo que cada vez mais a Receita Federal vai pegar no pé de quem tem criptomoeda, de quem tem Bitcoin, etc e tal, tá, pessoal? Então, tome muito cuidado com isso, acompanhe aí meus vídeos, já se inscreve no canal para poder estar antenado aí com qualquer mudança com relação ao fisco, com qualquer mudança com relação à declaração de imposto de renda, a malha fina, como pagar menos imposto de renda, como declarar determinadas operações, tá bom? Porque assim você consegue se proteger do leão, se proteger aí, evitar que você caia na malha fina e você vai conseguir dormir tranquilo e não ter nenhum problema aí com o fisco, tá bom? Então, espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.